Felipe Luiz vai pedir demissão do Flamengo. Eu vou falar sobre isso. Vou falar também sobre Diego Simeone, que foi demitido do Atlético de Madrid e o Atlético de Madrid já procurou o Felipe Luiz. Vou falar também de excelente notícia do Flamengo e reforço para o jogo contra o Lanús. Vou falar também do último treino do técnico Felipe Luiz, visando jogar amanhã contra o Lanús. Milhares de outras notícias você acompanha aqui no canal Arthur Notícias do Flamengo. Fala galera, seja bem-vindo a mais um dia aqui no canal Arthur Notícias do Flamengo. E hoje já treino só ações nosso. O Flamengo vai começar. Deixa o like, esse like ele é muito importante pra gente. Seu like mostra que você está gostando do nosso conteúdo. Então é muito importante esse like ele ajuda demais pro nosso crescimento. Seu like mostra que eu traga mais e mais vídeos do Flamengo, mais e mais notícias do Flamengo, mais e mais conteúdos do Flamengo. Então é muito importante esse like ele ajuda demais pro nosso crescimento. Já deixou o like? Agora se inscreve no canal aqui, que é muito importante para a gente conseguir alcançar nossas metas aqui no YouTube. A gente tá querendo chegar, aí criou marca de 2.000 inscritos. Então é muito importante que você se inscreva aqui no canal. Muito importante criar conta para cachorro, papagaio, para coruja, para galinha. Mas dá um jeito de se inscrever aqui no canal. Já deixou o like? Já se inscreveu? Agora ativa o sininho de notificação. Sempre que eu não postar vídeo novo ou subir o vídeo novo, você vai sempre primeiro a saber. E o YouTube vai te notificar. Bom, deixa eu começar o vídeo. Já falando da situação envolvendo, cara, o Jorginho. Por quê? A situação do Jorginho é o seguinte, mano. O jogador ontem foi a campo ontem, na terça-feira, treinou com o grupo normalmente. E aí a informação é assim, ó. Jorginho, o jogador foi ao campo nessa terça-feira e mostrou a evolução na recuperação da lesão na coxa. O treino de hoje será o teste de fogo. Caso se sinta seguro, será relacionado e a tendência técnica é que ele comece no banco, sendo utilizado caso o jogo precise de criatividade na reta final, como um batedor de elite ou uma eventual disputa de grandes penalidades. Então, o jogador ontem foi a treino normalmente, e hoje vai ser o último treino, o treino de fogo, para descobrir para ele se realmente se vai se sentir seguro para poder ir para o jogo, e se realmente ele for para o jogo, deve começar no banco. Eu falei, o Flamengo deve usar ele para uma estratégia. O Flamengo tá ganhando, não, tá ganhando só de 1-0. Aí vai pros pênaltis, aí bota o Jorginho. Bom, faltando um minuto, bota o Jorginho. Porque pênalti é com o homem. O homem dá moral nos pênaltis. Então, o Flamengo quer usar como se fosse uma arma secreta, vamos dizer assim. Tipo, uma arma secreta para o jogo contra o Lanús. Já foram vendidos em mais de 60 mil ingressos vendidos para a partida contra o Lanús no Maracanã. Expectativa de Maraca lotado para o Flamengo fazer o caldeirão no Maracanã e a torcida pegar o time, empurrar para frente e dar-lhe gol. Só quero ouvir gol. Só quero ouvir gol do Flamengo, que é o mais difícil que não está acontecendo. Mas vamos ver, né, o que vai acontecer nessa situação. Bom, vamos mudar de assunto. Falar agora sobre o técnico Felipe Luiz. Antes de eu falar sobre a situação do técnico Felipe Luiz que pediu demissão do Flamengo, falar sobre a preparação, porque, cara, essa situação é o seguinte: o técnico Felipe Luiz ele está com dúvidas como escalar o sistema defensivo do Flamengo. Ele sabe que a dupla Léo Ortiz e Léo Pereira não vem jogando bem na dupla de zaga, e ele sabe que, por mais que a dupla Danilo e Vitão venham tomando gols, vem tomando menos gols do que a dupla Léo Ortiz e Léo Pereira. Então o que ele tá pensando em fazer? Ele tá pensando em colocar ou Danilo e Vitão ou Danilo e Léo Pereira na dupla de zaga. Deixe nos comentários, se você fosse o técnico Felipe Luiz, qual dupla de zaga você colocaria? Danilo e Vitão, Léo Ortiz e Léo Pereira ou Danilo e Léo Pereira? Deixe nos comentários, que o seu comentário ele é muito importante pra gente. O Danilo e Léo Ortiz, não sei como é que ele vai fazer. O fato é que ele tá em dúvida como ele vai escalar. E aí também diz assim, ó, Pedro deve ser titular absoluto na tentativa de reverter a vantagem do Lanús, já que se encontra no Rio de Janeiro. O Lanús já está no Rio de Janeiro, inclusive está treinando no CT do Fluminense. Que ó, diz assim, ó, preparação e escalação. O Flamengo faz o último treino tático e existem dúvidas no sistema defensivo devido ao rendimento recente, com pedidos de muitos adeptos para a entrada de Danilo ao lado de Léo Pereira. Então, muita gente pediu de Danilo e Léo Pereira, ou ele pode colocar Danilo e Léo Ortiz, ou ele pode colocar Danilo e Vitão na dupla de zaga agora
essa a gente sabe, né, o que vai acontecer. Técnico Felipe Luiz que tem muitas opções para essa partida. Bom, falar agora sobre a situação do Atlético de Madrid, cara, por quê? A situação do Atlético de Madrid é o seguinte, galera. O Atlético de Madrid a situação é o seguinte. O Atlético de Madrid, o Diego Simeone está lá no Atlético de Madrid há muitos anos, já tem 15 anos que o treinador está treinando o clube espanhol. E aí a situação é o seguinte, a informação é assim, o assédio do Atlético de Madrid, a notícia vinda da Europa, que pegou a nação de surpresa. Após 15 anos sob o comando de Diego Simeone, o Atlético de Madrid prepara uma sucessão e o nome de Filipe Luís é o favorito absoluto da diretoria. Felipe tem uma história lendária no clube como jogador e mantém excelentes relações em Madrid. Excelentes relações com o técnico Felipe. Isso foi que ele deu trabalho, mas dizer que ele tem excelentes relações com o time. O foco do Felipe Luís seja o seu centésimo jogo pelo Flamengo. Se amanhã, se não me engano, ele vai completar 100 jogos com a camisa do Flamengo. Então, assim, o título da Recopa é uma prioridade para o treinador. Uma proposta após a final pode colocar a prova do seu compromisso de 2 anos com o Flamengo a jogo. Então, foi o que diz aí a informação. O Atlético de Madrid que sabe que o Diego Simeone está há 15 anos lá e quer procurar um sucessor, e o técnico Felipe Luís é um nome mais agradado da diretoria para assumir o Atlético de Madrid. Vale lembrar que o Felipe Luís tem uma grande história como jogador, tem uma ótima relação com o Atlético de Madrid, inclusive nas férias ele foi lá na Espanha visitar o Atlético de Madrid. Então é um treinador que, por mais que esteja de longe, sempre tem muito contato. O Samuel Lino, que deu aquela entrevista para o GE. Globo Esporte, ele falou que lá no Atlético de Madrid falam muito do técnico Filipe Luís. Então é um treinador e também jogador que é muito falado lá no Atlético de Madrid. Agora resta a gente saber o que vai acontecer nessa situação. Fato é que a gente vai saber mesmo se ele vai pedir demissão, se ele vai pedir para continuar no Flamengo. Agora eu já não sei o que vai acontecer. É claro que eu quero que ele fique no Flamengo por pelo menos até o final desse ano. Depois ele pode sair. Se ele quiser cumprir os 2 anos, que maravilha. Mas o meu objetivo era ele ficar até o final desse ano. Então, agora vamos ver, né, o que vai acontecer na situação envolvendo o técnico Felipe Luís, treinador aí, que fez um grande ano passado, né, ganhou muitos títulos. Então, o cara que já tem 5 títulos na carreira com apenas 40 anos. Então, é um treinador muito novo com muitos títulos conquistados. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, técnico Felipe Luís hoje vai fazer o último treino visando o jogo contra o Lanús amanhã no Maracanã, jogo importantíssimo pro Flamengo. Bom, galera, essas transformações do nosso Megão. Deixar o like, se inscrever no canal. Um beijo pra vocês, não esqueça, Jesus chama, falou!